que o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui. Porque muitas pessoas gostariam de estar aqui nessa noite, mas não podem por algum motivo. Só isso é motivo de agradecer o Senhor nosso Deus. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você, a nós, queridos, que façamos o nosso ambiente de adoração a Deus, porque é você que se coloca diante de Deus, é você que adora, é você que louva ao Senhor. E eu quero convidar você neste momento, tirar um momento de reflexão para a sua vida e adorar a Deus. Pelo menos você vai dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer o teu nome, pela tua bondade, pelo teu favor, pelo teu amor, pela graça qual o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nessa noite. De podermos, queridos, adorar o nome do Senhor, de poder glorificar. Eu quero te dizer, igreja do Senhor, esteja aberto para o Senhor. Esteja nesse momento, queridos, eu quero que você se desligue do mundo lá fora, para que talvez os seus afazeres da manhã, das suas atividades do amanhã, não venha impedir esse momento de você com Deus, mas que você esteja agora em espírito, para que assim o Espírito do Senhor, Ele possa falar ao teu coração. Amém? Para que você possa estar livre, em nome do Senhor Jesus, para que você possa estar com o coração brando ao Senhor, arrependido nesse momento, para que assim a palavra do Senhor Deus, Ele possa penetrar nos vossos corações. Amém, queridos? Amados, já que eu estou aproveitando, eu quero que você abra a tua Bíblia aí lá no livro de Mateus, no capítulo de número 24, no verso 36 ao 39. Nós já lemos essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo ao teu coração. Hoje é um culto de missões, aonde eu tenho certeza que Deus Ele vai estar trabalhando aí na tua vida, na vida daqueles também que estão através do aplicativo aí, mas que Deus Ele está direcionando a sua palavra ao coração também dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, socorro. Tem um irmão aí do lado, fala: irmão, não precisa, é muito conhecido, querido. Amém? Então vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por aí, 44 aí. Mas eu acho que ele dizia assim: por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperamos. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja, que nesse momento está a ouvir, ó Senhor, a tua palavra, e que assim, Deus, o Senhor possa ir de encontro à vida dessas pessoas, trazendo vida aos seus corações. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, em nome de Jesus, possa penetrar na alma, no coração, e que assim, Deus, o Senhor possa falar conforme o teu querer e a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu peço que você, querido, esteja atento ao que Deus vai falar para você. E a palavra do Senhor, ele diz assim aqui, queridos, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda do Senhor Jesus. Né? E ele fala que a cena da vigilância, né? Para a sua igreja, para o seu povo, para nós, que estamos servindo ao Senhor. Mas para nós entender um pouco no contexto,
Eu quero que você também, se você puder, depois você dá uma olhadinha, se você quiser abrir lá em Gênesis 6, a gente vai estar compartilhando alguns versículos, porque nós precisamos nos transportar para os dias de Noé um pouco, para que a gente possamos entender como era que as pessoas naquela era viviam, como era o seu relacionamento com Deus e como era que aquelas pessoas viviam, o tempo ao qual elas viviam. Porque não era um tempo tão diferente dos dias atuais a qual nós estamos vivendo. Se nós formos ver aquelas pessoas das mesmas formas que elas fizeram, naquele dia que elas fizeram descaso para com a palavra de Deus, eles estão fazendo hoje, nos dias atuais, a qual também nós estamos vivendo. Noé andou com Deus em um ambiente mau, Deus. Em um ambiente mau, ou seja, em uma geração má. É uma geração que não temia Deus. É um povo ao qual era blasfemo contra Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo aquilo que Deus falava e alertava ali. Porque Noé foi simplesmente uma pessoa comissionada, ou seja, chamada por Deus para cumprir com um propósito. Cada um de nós estamos aqui nessa noite porque nós também fomos comissionados por Deus, chamados por Deus para cumprir com um propósito. Depois da humanidade ela se tornou universalmente, a Bíblia diz que eles eram corruptos das suas, dos seus pensamentos. Eles eram as pessoas totalmente que provocavam a ira de Deus. Eles não tinham temor, tinham perdido. A Bíblia já fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nem temor a Deus eles mais tinham. Aquelas pessoas viviam totalmente uma vida separada de Deus. Ou seja, era a pessoa que estava viva fisicamente, mas espiritualmente estava morta. E quando nós começamos a entender um pouco da história ali da vida de Noé, a Bíblia nos fala que Noé aparece pela primeira vez na Bíblia com 500 anos de idade. E mais ou menos entre 500 ao ano 600. Ou seja, se foi 100 anos, a qual Deus tinha passado essa missão para Noé, para que ele construísse um grande barco, ou uma arca, ou um transatlântico, como diz aí, né? Porque você grande na época foi algo monstruoso para a sua época. Mas Deus ele deu todos os detalhes, como seria, como ele iria fazer. Deus deu as dimensões, como ele iria construir o seu comprimento, a sua largura, a sua altura. Deus ele tinha um plano de salvação para a vida de Noé. Porque mesmo ele vivendo, queridos, em uma época difícil, Noé brilhou como haste, como luz, no meio de uma sociedade corrompida com o pecado. E a palavra nos fala, queridos, que Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé, a Bíblia nos fala que ele era um homem temente, fiel e íntegro a Deus. Ele foi chamado, queridos, para preservar a vida, ou seja, mais uma outra sociedade que iria surgir depois do dilúvio. Deus teria um plano de fazer com que a terra viesse se povoar, mas é uma forma de eliminar o pecado da face da terra, porque tudo quanto o homem fazia era mal. Então Deus tentou destruir a terra, mas Deus preservou a vida daqueles que foram fiéis ao Senhor. Deus preservou a vida de Noé com a sua esposa, com a esposa dos seus filhos e seus filhos. Porque Noé viveu, ele brilhou diante de uma sociedade. Noé não era mais um no meio da multidão. Noé ele fazia diferença onde ele estava. E as pessoas, quando ali o Senhor, eu até imagino quando Deus falou para Noé: Noé, vamos construir agora esse barco. Agora Noé começa agora, porque a Bíblia diz que ele era um pregoeiro da verdade. Mas as pessoas não aceitavam a sua mensagem, a sua pregação ardia no ouvido daquelas pessoas, e aquelas pessoas
você está enganado. Queira você ou não, queira eu ou não. Mas Jesus vai voltar. Porque nós temos essa esperança no nosso coração, meu irmão. No dilúvio eles não acreditavam, eles zombavam, eles desacreditavam da justiça de Deus, porque ainda não tinha sido consumado o propósito de Deus sobre a terra. Então eles se achavam que era simplesmente fábulas. Como muitas pessoas hoje, ela acha que é simplesmente fábulas, é uma historinha. Mas eu quero te dizer que a palavra diz que, porém, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel para fazer o que a sua palavra, Ele vê pela sua palavra todo dia, Ele repara, Ele vê o que Ele falou e Ele faz acontecer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor do céu e a terra. A sua vontade está acima da vontade do homem, está acima da imaginação dos pensamentos humanos. Nós não temos a capacidade de compreender Deus, irmãos. Mas aquilo que Deus preparou para nós, meu irmão, é tão grandioso. Foi grandioso que Deus preparou para Noé e a sua família, algumas espécies de animais ali, a qual o Senhor tinha ordenado. Mas quando eles começaram a ver que tudo que Noé estava falando estava construído, mas chegou um certo dia, irmãos. Olha só, naquele tempo não havia chuva ainda no orvalho, ainda devia regar toda a terra. Talvez eles diziam no seu coração, falavam assim, mas que chuva, mãe? Que dilúvio é esse? Isso é conversa. Mas de repente, irmãos, quando Deus ordena que aqueles animais se encolhem, 2 em cada espécie ali, e dos limpos, foram 7 em cada espécie. O limpo era aqueles que eles poderiam se alimentar. Mas, quando Noé entra para dentro da arca, talvez estava aquele sol de verão brilhando. Jesus me diz assim, a hora que não percebeis é a hora que vem. Estava aquele sol quente, eu imagino assim. Todo mundo de boa, tranquilo, sossegado. Pensando que não começa a escurecer tudo. Trovões e relâmpagos. E aí o vento começa a soprar, começa a vir aquele aguaceiro. E aí eles ficam espantados porque eles nunca tinham vivido uma situação daquela. Aí agora eles começam a se arrepender, eles começam a ver agora, mas aí não tinha mais jeito, porque o anjo veio, trancou a porta da arca e levou a chave. Ou seja, Deus já tinha estabelecido a sua justiça sobre a terra, já era, irmão. O tempo de salvação tinha passado. Aí agora eles começaram a se desesperar. Talvez eles começaram a clamar, Noé, abre a porta da arca, é verdade. Agora eu creio, eu acredito, Noé, que o que você estava falando era verdade, meu irmão. Mas Deus já tinha estabelecido a sua justiça. Agora Ele tinha levado a chave, porque Noé poderia dizer, não, eu estou pensando agora talvez no meu sogro, na minha sogra, no meu parente, no meu irmão, no meu vizinho. Mas, meu irmão, eu quero te dizer que a palavra diz que Noé ele pregou para os seus vizinhos também, ele pregou para todos, ele anunciou para todos, mas nenhum deles vieram crer. Meu irmão, talvez às vezes nós evangelizamos nossos parentes, apesar de eu já ter insistido em algum deles, graças a Deus, hoje tem um resultado depois de uns 20 anos. E da minha família, muitos estão se convertendo muito rápido. Antigamente era só eu e minha irmã, naquele tempo, há uns 20 e poucos anos, nem lembro mais. Eu sei que foi lá para 97, tempo que eu me converti, dezembro, dia 5, não sei, mais ou menos lá assim. Amados, e Jesus, Ele vem trabalhando, mas eu tenho para mim que todas aquelas pessoas agora eles estavam desesperados, porque eles viram os acontecimentos acontecendo. E Jesus está falando assim como foi no dia que Noé será a vida de quem? Do filho do homem. Aí é dito. Aí é dito. Muitos não estão acreditando, muitos estão brincando, estão comendo, casando, dando-se em casamento, em farra, construindo os seus impérios, os seus horizontes. Mas logo quando chegar, meu irmão, a
Mas, meus irmãos, nós não sabemos, o Senhor sabe. Mas nós não sabemos. Mas eu quero te dizer alguma coisa, começa a ver os sinais. Começa a ver o que está acontecendo. Começa a ver o que os grandes políticos do mundo, as grandes nações, eles estão fazendo, a perseguição contra Deus, contra a palavra de Deus. E tem muito crente que está dormindo, irmão, está em camarote ainda, só assistindo. Os sinais estão acontecendo. Nós vamos ver agora, você viu lá o cenário de abertura, né? Eu não assisto o Globo, nada, quem quiser, mas na minha casa ninguém liga TV na Globo lá. E outros canais também, porque só passa miséria, só coisa ruim, coisa que não edifica. Então, meu irmão, você vê em noticiário de TV as coisas que você vê algumas pessoas expressarem em público a sua fé. E elas foram bonitas. Querem buscar. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz, olha, são princípios. Ele diz, olha, se levantarei a nação contra a nação, reino, fome, peste, terror, em vários lugares. Tudo aí está acontecendo. São princípios de dores, como Jesus está falando aqui em Mateus. Mas onde você está lendo, você sabe que mais para frente, porque você vai ver. Meus amados, tudo quanto Deus predisse na sua palavra está acontecendo. Foi assim. Pela fé, Noé trabalhou para a sua salvação. E a salvação da sua vida é em Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé devidamente avisado das coisas que não se viam. E sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família, condenando o mundo. E todos aqueles que estavam ali, irmãos, que não acreditaram na palavra de Deus, eles pereceram, eles morreram. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem para onde correr. Mas eles pereceram, eles morreram, porque mas a vida de Noé, Deus lembrou de Noé, lá em Gênesis 8. Gênesis 8. Se você quiser dar uma olhadinha também, no que a palavra diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens, todas os animais domésticos, que com ele estava na arca. E fez passar o vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Eu estava lendo, irmãos, fazendo uma breve pesquisa. Noé, no ano 17, 2 anos depois do ano, 27 do mês, né? 2 meses depois do ano, ou seja, Noé passou aproximadamente dentro da arca 370 dias. Aproximadamente. 1 ano e pouco Noé passou dentro daquela arca. Mas chega o momento da arca começar a baixar. E Deus traz uma nova esperança de renovação no coração de Noé. Sabe por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. Meus amados, nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus Cristo. Senão você não estaria aqui, correto? Talvez você estaria passeando agora no shopping, os jovens, talvez estavam aqui no Mar Cachoeira, nas distrações da vida. Mas nós estamos aqui porque nós cremos no nosso Redentor, porque Ele vive e Ele reina para todo sempre. O nosso Redentor, Ele vive. O nosso Redentor, Ele vive. Vamos dar uma aceleradinha. E Noé, depois que as águas baixaram, a primeira coisa que ele fez, um altar ao Senhor. Um altar, ele reparou, ele fez uma aliança com Deus ali agora. Ele começa por ordem, ao qual não tinha naquele mundo ao qual eles viviam ali no passado, simplesmente na faixa de 1 ano. Ele viveu totalmente um cenário diferente. Agora não haveria mais homens sobre a terra, não ser eles. E agora Deus faz um pacto, uma aliança
com Noé e com a sua geração, meu irmão. Sabe por quê? Porque Noé foi temente, foi perseverante, foi constante. Você tem sido constante, igreja? Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido perseverante na palavra? Porque ele diz, olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Noé foi temente, ele não olhou o que o inimigo estava lançando na sua mente, a semente do mal que o inimigo estava lançando no seu coração. Ele não deu ouvido ao diabo, mas ele permaneceu fiel no propósito ao qual ele foi chamado. Oh, meu irmão, permaneça no Senhor Jesus. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, não deixe que nada desse mundo possa separar você de Cristo, porque está separado de Cristo, está morto. Está morto. Nós precisamos viver uma vida com Deus, igreja. Lá em Lucas 19, 10, ele diz assim, que o Senhor Jesus, o Senhor, ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Meus irmãos, Deus, ele sempre tem um meio para trazer o mundo de volta à sua essência. No princípio criou Deus os céus e a terra e pôs o homem sobre a face da terra. Ou seja, o primeiro Adão, o homem, o paraíso construído até o versículo 3, depois em diante, você já vê o paraíso destruído. Ou seja, Deus criou o homem segundo a sua imagem e a semelhança dele. E ali Deus, ele ordenou ao homem ali que ele cuidasse, que ele reinasse, que ele governasse. Mas o diabo, Satanás, o nosso acusador, que a Bíblia diz que está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando que ele possa tragar de alguma forma, ele veio com que o nosso pai, ou seja, Adão, ele viesse a se corromper. Através ali da história, eu não quero me aprofundar muito, mas eu quero te mostrar agora o amor de Deus, que Deus nunca desistiu do homem, Deus nunca desistiu de mim, Deus ele nunca desistiu de você, por mais que Adão pecou. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça estava assim, está acima agora do pecado, meu querido, porque pelo fato de ação de justiça de um homem, o pecado entrou no mundo, de injustiça de um homem, o pecado entrou no mundo através de Adão, mas pelo ato de fé e de justiça de um homem, Jesus, homem, a graça superabundou sobre todos nós. E hoje nós temos livre acesso a Deus. É por isso que lá em João 3 ele diz, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Romanos 5,8 fala ainda disso, olha, mas Deus prova, aleluias, o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus ele não olhou para a minha condição de pecador, para porque eu era, como eu estava, mas ele viu em mim, em você, um meio, uma oportunidade de salvação. Ele deixou então que nós fôssemos participantes da sua graça. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Enquanto a esperança, a vida e o mundo aí fora diz ainda enquanto a vida é esperança, mas enquanto a esperança, a vida, porque a nossa esperança está no alto à direita de Deus. Ele veio aqui nessa terra, meu irmão, passou-se um determinado tempo, foi crucificado, foi maltratado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus.
Cristo está à destra de Deus. Ele diz: vai pensar nas coisas que são de cima, e não as que são aqui da terra, porque as que são aqui da terra são corrompidas. Meu irmão, não deixe o teu coração, porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Não coloque o teu coração no mundo, nos prazeres do mundo, e nem na vontade do mundo, porque o Senhor diz na sua palavra que aquele que ama o mundo e os prazeres do mundo, o amor do Pai não está nele. Aonde é que está o teu tesouro? Meu irmão, isso eu não quero dizer que você não vai construir, que você não vai se planejar. E eu vi uma pessoa falar assim: eu não vou fazer mais nada sobre os pés da vida de Jesus. Eu falei: então você é o pior miserável dos homens, porque você nunca sabe, você vai deixar de produzir, você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de investir. E tua família, como é que fica? Meus filhos, você sabe por acaso quando é que Jesus vai voltar? Se é daqui a 100 anos, um dia ou 2 dias, vamos saber, meus irmãos. A questão é que o nosso coração não tem que estar ligado nas coisas desse mundo. A nossa vontade, a vontade de Deus, eles têm que estar acima da nossa. Nós temos que priorizar as coisas do reino. Em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque a vontade de Deus está primeiro. Mas tem pessoas que querem fazer o contrário, irmãos. Tem pessoas que dão salvo assim, já vai dar as demais coisas. Esquece do processo. Esquece do processo. Que isso é consequência de uma vida com Deus. Eu tenho algo, não é porque eu sou bom, porque eu sou merecedor, trabalho muito, trabalho rápido, muito bom. Hoje eu saí daqui do culto e fui trabalhar lá em casa, estou botando a laje da churrasqueira lá, preparando. Ô glória! Para a gente fazer aquele churrascão dos homens. Área não vai faltar, eu já fiz a minha garagem inteira ali, vou colocar vinho, fechar tudo bonitinho, dar um piso, deixar pronto para a gente fazer zoeira. Meu Deus! Aleluia! Amados, é isso aí. O que eu tenho, eu não me apego às coisas que eu tenho, porque eu sei que é passageiro, que quando Jesus voltar, irmão, eu falei brincando com minha equipe lá no trabalho. O cara que fica com minha casa vai se acabar. Porque olha que eu já gastei. Eu não estou nem aí, irmãos. Nem aí. Enquanto eu estou aqui, Jesus não voltou, eu estou cuidando. Ele me deu o direito de cuidar. Mas eu não posso deixar que essas coisas estraguem a minha vida. Porque nós mostramos a Deus que nós temos, mas pela que nós somos. Como é que você está sendo diante do Senhor? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua base espiritual? Em que rocha, que edifício você edificou na sua vida? Em que estrutura? No Senhor. Querido, nossas vidas têm que estar diante do Senhor, porque por mais que Deus amou o homem de tal maneira, mas a Bíblia nos diz que não há um justo nem um sequer, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas o amor incondicional de Deus que nos trouxe a sua essência, irmãos, quando eu não conhecia a Cristo, eu não poderia entender tudo. Para mim era aquilo, como diz os outros aí fora, é a mesma, tudo é aquilo, para mim não faz diferença. Amados, mas quando nós conhecemos a Cristo, nós não conseguimos ser a mesma pessoa que nós éramos. Não tem como. Não tem como de 2 fontes jorradas tipo de água. Não tem como. Não tem como, irmãos. Não tem como. Precisamos viver uma vida na presença de Deus. O homem pegou e foi separado de Deus. Romanos 3:23. Pegar e fazer algo, meu irmão. Seja ele pensamento, pegar e você fazer algo, não importa. Qual seja esse algo, possa ser em pensamento, pode ser em palavras, gestos, em atos. É pecado. Mas eu quero te dizer, mesmo você pecando, o pecado ainda não pode te impedir de você chegar aos céus. Porque ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados
e produzir frutos de arrependimento. Meu irmão, eu quero te dizer, dia que se arrepender, mas eu briguei com meu irmão, com minha família, eu quebrei o pau no final de semana aí, foi aquele auê. Peça perdão, se arrependa, vigie, porque você não sabe a hora que o Senhor vai vir. Mantenha a sua ordem espiritual. Dias estava todo bagunçado, mas quando ele desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Eu não estou voltando aqui, fazendo sacrifício aqui, ó. Senhor, eu estou aqui. Aí Deus veio estabelecer a aliança. Meu irmão, Deus falou aí que prega o Evangelho em todas as nações da terra, anuncie o reino, fale do amor dele, mas naquele grande dia, meu irmão, você vai ter a sua recompensa de estar com o Senhor, de viver uma vida com Deus e poder estar na presença de Deus e poder regozijar-se com Ele. Pague o preço que tem que pagar, mas seja fiel ao Senhor. Seja fiel, seja prudente, seja íntegro, verdadeiro, porque Deus é aquele que conhece os nossos corações. Deus ele conhece o teu coração, irmãos. Um dia eu estava falando com o menino, olha, esse Jonas ele estava lá no profundo do oceano. Ele não poderia expressar sua palavra e gritar que ninguém ia ouvir. Mas em pensamento, ele orou ao Senhor, ele clamou ainda em pensamento. E Deus ele ouviu a sua oração. Não importa onde você esteja, o ambiente ao qual você está, a situação ao qual você está vivendo, porque a palavra diz que aquele que clamar será salvo. Clama a Deus, é difícil, clama, busca a Deus, vive uma vida com Deus, porque Deus é a vida. Deus é vida, irmãos, olha aqui. E quando o homem está separado de Deus, ele está separado da vida. Quando o homem está separado de Deus, não, eu vou dar uma fugidinha aqui. Lá na Bahia tinha muitos isso, os colegas, eu tinha medo, irmãos. Eu ia para a igreja e ficava ali fora assistindo o culto, mas não conseguia entrar dentro da igreja, uma prisão espiritual tão grande. Até a minha namorada ali, minha esposa, né, já há alguns anos, era um dia para você ver como é que Deus faz as coisas. Ela chegou até perto de mim, já jovem, eu tinha uns 19 anos, tinha que fazer 19 anos para já quero ir para a igreja já. E ela veio para mim e me evangelizava, olha só. Chegou para mim e falou assim: vamos entrar, vamos assistir. Eu, moço de vergonha, mas não entrava. Não tinha que me fizesse entrar na igreja. Eu tinha muita vergonha, mas. E aí nesse dia ela não conseguiu. Eu fui duro. Nesse dia eu fiquei lá no meio-fio, sentado, ela estava assim, bem lá no canto, assim mesmo. Assim. Tem uma rua bem na frente da igreja, ó, na Bahia. E eu lá do outro lado, sentadinho, olhando. E ouvi a mensagem toda. Quando terminou o amém, eu para casa. Mas quando eu chegava em casa, irmãos, aquela palavra parece que estava me quebrando. A mensagem que eu ouvi, eu já não era mais o mesmo, eu já não gostava de ir para acabar forró, acabar folia, aquelas festas de lá da Bahia, micareta, carnaval, aquela carnavição. Eu não tinha mais, não conseguia mais fazer isso. Os colegas me chamavam para ir para beber, eu não tinha mais vontade de beber, não tinha mais de nada. Tinha pessoas que olhavam para mim e diziam: você é crente? Eu falei: ainda não, mas você. Então Deus já começava a trabalhar na minha vida. Deus tinha um propósito na minha vida. Deus tinha algo para cumprir, para que eu cumprisse aqui nessa terra. Igual você que está aqui, você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus não faz nada por ele ser Deus, porque tudo quanto Deus faz, ele tem propósito. O propósito que ele tem em você, irmão, é para que você seja um multiplicador do reino dos céus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aprendendo, é por isso que nós estamos na célula, é por isso que muitas pessoas estão nas escolas, fazendo todos o trilho do crescimento, todos os trilhos que nos direcionam a aprender a conhecer a Deus. Legal, porque Deus, ele tem um propósito. O pecado, irmãos, quando o homem está separado de Deus, ele está morto. Porque o pecado, ele gera morte. Ei,
O pecado, ele gera morte. Quando as pessoas estão mortas, muitas das vezes estão dentro da igreja, irmãos, é verdade. Tem pessoas que você conversa, já tem anos da igreja, você fala misericórdia. Lá tem um bispo que já tem mais velho do que eu, acho que trabalha comigo ali. Não é que eu também ninguém sabe quem é. Eu não vou dizer para ninguém. Mas ele falou, Patrício, se um camarada desse aí se botar comigo aí, o negócio vai pegar. Eu falo para ele assim, Jesus está voltando. Porque na hora da raiva ele fala, irmão, assim, o Senhor falou para cair olhar assim, o desejo está inserido no teu coração para fazer o mal. Mas sobre ele deve o quê? Dominar. Irmão, tem hora que serve, que lá no trabalho dá vontade de voar no pescoço, que algumas pessoas dizem, sério? Mas sério, não tem, velho. Tira a gente da casinha mesmo, que trabalha ali na área de liderança, sabe? Cara, tem uns camaradas que são santos de Jesus, mano. E aí eu vou tantas vezes, eu conto até 10 para estabelecer a ordem mental. E aí eu falo, oh, Deus, tem misericórdia, me ajude. Mas sabe por que a gente não faz? Não é porque a gente é bom, porque a gente é santa, não. É porque eu domino o corpo. É vontade de fazer mal, mas não faço. Não quero não. Eu sei a consequência que isso vai me dar. Eu sei que isso vai gerar. A consequência é grande. Principalmente que nós falamos do amor de Jesus Cristo. Nós temos por Jesus, quando foi confrontado, ele não confrontou. Quando ele foi ameaçado, ele não ameaçava. Quando ele foi injuriado, ele não injuriava ninguém. E ele deixou isso aí para nós. Amém? Para nós seguirmos o Senhor. Vamos lá, que o horário já está chegando. Ponto. Se morremos por nós mesmos, pagaria uma vez, eu voltei 70 vezes, passou uma vez, ele falou, né? Eu peguei um gancho. Se morrermos por nós mesmos, pagaríamos o pecado, mas permaneceríamos mortos. Olha aí, permaneceríamos mortos, separados de Deus, separados da graça, condenados ao fogo eterno. Mas o Senhor nos deu, querido, uma chance, uma oportunidade de vivermos uma vida com Ele, de viver uma vida com Deus. Porque Jesus, claramente, queridos, Ele morreu por nós, por mim, por você. Ele morreu pelos nossos pecados. O mal que nós fizemos, que era lícito, nós pagamos, mas foi Ele que pagou. Ele que foi para a cruz, Ele que foi pendurado no madeiro, Ele que sofreu todo o processo da cruz por amor a mim e por amor a você. Então, por que não entregamos a nossa vida a Ele, irmãos? Porque se você estiver separado da vida, que é o Senhor, você está morto. Essa aí é a oportunidade. Às vezes uma palavra pesada, né, irmão? Para a gente refletir, mas é verdade. Olha, se você estiver na igreja e você estiver brincando de ser crente e Jesus voltar, Paulo diz, não morreis em vão. Imagine você 10 anos dentro da igreja, orando, jejuando, se consagrando, lendo a Bíblia, falando do amor de Jesus, meu irmão, Jesus volta, você fica. Pelo momento impensável, pelo momento que você deixou de vigiar, pelo momento que você deixou a justiça, a graça de lá e falou, Deus, eu te amo lá para os outros aqui, fica um pouquinho, Jesus, deixa eu tomar agora a minha decisão, tá bom? A decisão é minha. Ei, irmãos, a decisão é sua, de ir para o céu ou ir para o inferno. Você que vai decidir. Você que vai criar o caminho. Se você estiver fazendo algo, meu irmão, que não está agradando a Deus, eu quero te chamar para o centro. Olha, volta rápido, porque não vai demorar para Jesus voltar pelos acontecimentos. Ele está dizendo, olha, presta atenção nos sinais, presta atenção no que está acontecendo, presta atenção o que a palavra de Deus está falando através da Bíblia. Diz que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz aonde?
momento em que não mereceremos, virá a vinda do Filho do homem com poder e grande glória, meu irmão. Amados, eu quero ler um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 16. Eu acho que fácil. Eu estou com uma amiga nova até para poder puxar as folhas da trabalho. Ai, Jesus. Deus, já acho. Então, amados, 1 Tessalonicenses, mais abaixo um pouco o Senhor está dizendo, pelo som da última trombeta de Deus. Ele diz que nós, os que estamos, ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, queridos, serão levados para o Senhor nos ares. Será um encontro com o Senhor nos ares. E ele diz bem assim na sua palavra: consolai, já no finalzinho lá, um aos outros com estas palavras. Não é assim que está escrito aí no final? Consolai. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, meu irmão. Eu quero te dizer, não desista, porque logo em breve nós vamos estar com o Senhor, porque o Senhor, Ele rasgou daquele time o véu de alto a baixo, para que nós possamos ter esse acesso a Deus. Antigamente era só o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava lá só e oferecia, na verdade, um sacrifício ali, ou seja, suas orações a Deus por nós, ele intercedia ali. Mas hoje não, queridos. Hoje nós possamos chegar no santo diretamente. No momento que você dobra o teu joelho, no momento que você se arrepende e fala: Senhor, eu estou cansado dessa vida, eu não quero mais essa vida para mim não, mas eu quero viver o teu sobrenatural, eu quero viver uma nova vida com o Senhor. E ele diz lá, meu querido, a palavra pode dizer: lá é quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e Deus nos tornou tudo novo. Não importa a vida que você estava vivendo, não importa o meio como você estava, não importa, mas Deus, Ele faz de você uma nova pessoa nessa noite. Só depende de você, só depende da tua vida, amém? E eu quero convidar você a se colocar em pé, amados, em nome do Senhor Jesus.